Olá, amigos do programa Café com Verdade. Oi, gente boa do Café com Verdade. A paz do Senhor, grupo Café com a Verdade. Aos amigos Café com a Verdade, Deus abençoe. Amigos, bem-vindo ao Café com Verdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Verdade. Pessoal do grupo Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. Fala, galera do Café com a Verdade. Grande abraço, tamo junto. Queridos amigos, estamos todos juntos no Café com Verdade. Boa tarde a todos os irmãos do canal Café com a Verdade. Nosso assunto hoje são os fariseus. Jesus disse uma vez: cuidado com o fermento dos fariseus. Isso quer dizer que os fariseus podem causar algum mal, tanto para aquela época, para os discípulos de Jesus, quanto na época de Paulo, onde ele batalhou também, como Jesus, contra dogmas do Antigo Testamento. Para Jesus foi muito difícil, porque ele tinha muitos embates com os fariseus. E falando dos fariseus, eles começaram a sua seita mais ou menos 200 anos antes de Cristo, no cativeiro babilônico, onde eles foram cativos por causa da sua idolatria a Deus e por causa do seu afastamento da lei de Deus, da Torá. E Deus fez com que eles fossem cativos. No cativeiro babilônico, eles foram curados da idolatria e da ausência da lei, né? Eles tinham sido punidos já para o exílio, então lá eles não tinham como sacrificar animais, mais não tinham os seus templos de sacrifício, mas montaram as sinagogas para o debate da lei, né? Então nós tínhamos grupos como fariseus, saduceus, essênios, herodianos e os zelotes no tempo de Jesus, mas os que mais chamavam a atenção eram os fariseus. Eles eram zelosos com a lei, sim, e precisava disso. Precisava que um grupo fosse zeloso com a lei, para a lei permanecer nos tempos de Jesus. E assim, a lei permanecendo nos tempos de Jesus, outras pessoas sabiam sobre a lei, a ponto de trazer da lei uma revelação, uma sombra para o que é real. Então a lei é uma sombra para aquilo que é real. O real é o ministério de Jesus, o ministério, as operações em Atos e as coisas que Paulo explicavam quando ele fazia a relação do Antigo Testamento com a lei. O fariseu era tão zeloso que ele discutia, por exemplo, se ele dava o dízimo da hortelã e da sua horta ou não. Ele discutia quantos passos podia dar no sábado ou não. Ele tinha um jargão que ele falava assim, que tinha que colocar uma cerca em volta da lei. Então eles se fechavam contra qualquer outro movimento de outros grupos. O problema é que eles ficaram tão fechados que eles negaram o movimento do próprio Deus naquele momento, né? Também tem a passagem de Lucas, capítulo 8, 18, versículo 10 em diante, ali naquele momento, que Jesus conta que entraram no templo 2 homens, um fariseu e um publicano. Então o fariseu é um homem dedicado a Deus, visto como exemplo de pessoas dedicadas a Deus e honrados, né? Eles tinham esse exemplo, as pessoas olhavam para eles dessa forma. E um publicano era cobrador de imposto. Cobrava imposto, o problema é que ele era judeu e ele se vendeu a Roma para cobrar imposto de Roma, e ele cobrava um pouco a mais para o salário dele. Então ele era odiado pelos judeus. Ele era tido como uma escória, um traidor da sociedade, né? E então eles foram orar no templo e
E o fariseu, ele orou no seguinte sentido, eu não sou como outros homens, eu não sou nem como esse publicano, eu não sou ladrão, não sou corrupto, jejuo 2 vezes na semana, a lei mandava jejuar 1 vez por ano, ele jejuava 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que tem. Isso é verdade, ele fez uma oração que é a verdade do que ele vive, não tem nada de mentira nisso. Aí o publicano, a oração do publicano foi: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Pois bem, nós queremos aplicar isso tudo para os dias de hoje, onde nós, como seguidores de uma instituição religiosa, nós seguimos todas as doutrinas bíblicas dentro dessa religião. E nós jejuamos, nós damos os nossos dízimos, nós somos fiéis a Deus em relação ao jejum, à oração, e nós fazemos isso diferente do homem mau, que seria o publicano. Ele não faz nada disso. E quando isso acontece, nós vemos que a religião, nós vamos começar a ver que a religião tem o poder de afastar o homem de Deus. Se vacilar, o fermento do fariseu entra. Poucas coisas de forma bem sutil podem te levar para longe de Deus, pois na teoria nós estamos certos. Mas digamos aqui que é mais difícil um religioso abrir os olhos, é mais difícil Deus operar um milagre no religioso do que operar um milagre no homem mau, que tem os seus vícios, que vive na iniquidade, ou alguém que é cego e é curado. É muito mais difícil você abrir o olho do religioso diante da realidade divina que Deus tem operado em certos momentos, né? Os caras maus não são nossos. Você fica pensando assim, não, ele não pertence àquilo que nós estamos vivendo, né? Todas essas pessoas que fazem mal no nosso meio, nós temos como joio, como pessoas diferentes de nós. Quando nós descobrimos isso, que, por exemplo, está no nosso meio, nós descobrimos algum escândalo ou alguma coisa que elas fazem errado, elas perdem o local religioso, perdem o local do seu culto, e aí nós continuamos diferente deles, né? O problema é que nós crentes, assim, quando vivemos assim, separados das outras pessoas e se achando diferente, realmente a nossa vida é diferente, realmente nós temos a luz da verdade, né? O problema é que nós também somos pecadores, e por nós exercendo todos os aparatos de um verdadeiro crente, até mesmo seguindo a palavra, o problema é a visão. É que você perde o discernimento a ponto de você se separar do homem mau. Você se separou do homem mau porque você criou uma série de verdades bíblicas na sua vida, mas você começa a olhar para aquilo que você faz e não para a verdade que tem o seu coração. Por exemplo, é claro que você mente, é claro que você pensa em coisas ruins, é claro que você é cruel com outras denominações, você se separa um pouco das outras denominações, você pelo menos não quer nem saber o que um espírita ele prega e o que ele acha. Para você é inútil, né? E isso faz com que você seja diferente das outras pessoas. Você questiona outras doutrinas. Você não se dá muito com os ateus, né? Então, você pode pensar assim, bom, mas eu não matei ninguém, tá bom, mas você tem mágoa de alguém, né? Outra coisa,
o nosso falar é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. E quando você permite alguma coisa na sua vida e você tem várias desculpas por ter permitido, e sim, sim, não, não, passando disso é do diabo. Então, se você só nega imposto, é sim, sim, não, não. Não, tá bom, Rodrigo, mas se eu não fizer isso, minha vida, eu não consigo viver financeiramente. Nem eu, nem a minha empresa. Nós não conseguimos. Tá? Mas sim, sim, não, não. Então nos deixa numa situação complicada. E aí a gente vai julgar o outro que pecou? É um pouco esquisito, né? E aí nós falamos, não, mas eu sou diferente, eu sirvo a Cristo. E aí, mas você peca como o outro, então por que você faz uma separação entre você e o outro? Só porque você faz algumas coisas para Deus que ele não faz? E aí você olha para Deus e pensa assim, você tem que pensar assim, não, Deus não vai somar os créditos que eu fiz e vai somar os débitos do outro, porque ele soma meus débitos também. E aí vai ficar todo mundo igual. Não interessa se deu escândalo ou não. Nós fazemos alguma coisa que fogem do sim, sim, não, não. Colocamos gato na nossa TV, a cabo, né? E aí assim, sim, não, não. Né? Pegamos umas notas para o imposto de renda para restituir depois. Mas Rodrigo, o governo rouba, então eu também preciso de mais restituição. Pois é, o problema é sim, sim, não, não. Passou disso, é diabo. Então, você vai comparar com uma pessoa má e você vai se achar melhor e você vai se separar. Você vai colocar um muro de separação entre as pessoas más. Então, nós bons temos um senso de virtude daquilo que nós fazemos, não é? Uma sensação de que somos melhores do que os outros homens. E isso sim é o bichinho do fariseu que tem nos picado, né? Outro problema é que quando nós nos convertemos com a oração do publicano. Quando nós aceitamos Jesus, Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Só que com o passar do tempo, a nossa oração muda para a oração do fariseu. Olha Deus, obrigado, olha como está a minha vida agora, que bênção. Eu sei as coisas da palavra, eu entendo as coisas da palavra, eu sigo muitas bênçãos que me fazem uma pessoa melhor em relação à santificação, a jejum, a oração, que é necessário fazer. É necessário viver dessa forma, com as armas espirituais. Só que o problema é o seguinte, que a pessoa acha que isso que aconteceu com ela, a conversão dela, é o fim. Já cheguei, já entendi, já estou separado. Mas não é. É o início. Porque a luz que traz a conversão para você caminhar, ela é uma luz que não é para você, não reflete o bem que você faz em relação à lei e a todos os rituais bíblicos que faz com que você se fortaleça espiritualmente. A luz não é para você enxergar isso que você faz. A luz é para enxergar aquilo que você tem de mal dentro de você. E o Espírito Santo te convence do pecado. No caso do fariseu, ele não conseguia enxergar o mal dentro dele, porque ele enxergava tudo aquilo que ele cumpria na lei, que era bom e que era o dever dele, mas ele só enxergava isso. Ele não conseguia olhar para si mesmo, para ver que ele também era mal. E isso traz uma cegueira. Então, na nossa conversão, não é para nos sentirmos que somos separados. Nossa conversão não é para nos sentirmos, para sermos separados, é para nos dar discernimento de como seremos iguais e pecadores quanto os outros. Não podemos nos exaltar, pois seremos humilhados, e os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então nós pensamos assim, bom, quem se converte, a oração é Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está na igreja
Obrigado por tudo que eu tenho hoje, que o faz cegar. E aí, se você vê um convertido há muitos anos orar, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, aí você olha para ele e pensa assim, ih, tá pecando, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa secreta aí, né? Porque tudo que nós fazemos de fidelidade, não é mais fácil olhar para o outro que você acha que está pecando, que não está sendo igual a um dos nossos, a separação que nós fazemos. A luz que se acendeu para nós não é para mostrar nossa bondade e virtude. A luz não serve para isso. E fidelidade. A luz em nós é para mostrar que somos pecadores. Agora, sob a luz do Espírito Santo, somos convencidos dos nossos pecados. Assim, a oração correta, realmente a oração correta, é: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Aí você entra com uma sequência de coisas de oração que não são assim, eu quero ser fiel ao dízimo, ou eu sou fiel ao dízimo, sou diferente de fulano, não sou como ciclano, estou numa igreja muito boa, ou estou na melhor igreja. Aí você vê que não é essa. A oração correta é pedindo misericórdia para Deus em todas as coisas, orando pelas pessoas, pedindo misericórdia para Deus pelas pessoas, pedindo misericórdia para Deus para a sua família. Aí você vê que a direção que nos leva à religião, a direção que nos leva a toda a religião, após algum tempo, é orar ou pensar que somos diferentes dos pecadores, que somos fiéis, e a nossa igreja, ela é a melhor igreja. Este modelo está errado, só tem coisas mensuráveis. Esse modelo de oração do fariseu só tem coisas mensuráveis, o tanto de jejum que ele faz, o tanto de fidelidade ele tem, o tanto de oração ele faz, como ele é diferente a um publicano. São coisas mensuráveis, mas são coisas que dá para contar, o seu dízimo, a sua oferta. Mas o que interessa aqui são as coisas que não contam. Por exemplo, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Pecador o quê? O que você faz de pecado? São coisas que tem que sondar o coração. Em relação ao amor, não é? Você conta algumas coisas, você conta o jejum, mas a bondade você não conta, né? Você conta o dízimo, mas a mágoa e o perdão você não consegue contar. Na verdade, o publicano, ele expressou amor quando ele fez isso. Ele expressou amor por ele mesmo. Expressou amor pelas pessoas que estão à volta dele, porque ele, sendo pecador, pedindo misericórdia para Deus, ele assume que ele está fazendo mal para as pessoas em redor dele. Então é uma oração bem diferente, é uma oração imensurável, comparado com uma oração mensurável. Concluindo, muitas vezes nós perdemos o discernimento do momento que nós estamos vivendo. Com a mente farisaica, nós perdemos o momento que nós estamos vivendo. Assim como eles perderam o momento quando Jesus veio. Eles eram tão zelosos que quando Jesus veio, eles não conseguiram aprender sobre Jesus, porque Jesus fazia aquilo que ia de encontro à interpretação da lei dos fariseus. Então, por exemplo, ele comia com publicanos, com pessoas com samaritanos, ele conversava com samaritanos, ele colocava a mão sobre os leprosos, aí ele ficava imundo também, mas ele não se lavava antes da refeição. Então são coisas que para o fariseu eram coisas imundas por causa da interpretação da lei que eles tinham. Então o discernimento do momento, os fariseus tinham que mudar quando Jesus veio. Eles tinham que perceber isso.
A Torá e o Antigo Testamento traziam indícios de que o Messias era daquele jeito, humilde, homens de dores, simples, uma pessoa que se você vê na rua, você atravessa do outro lado, pela aparência dele, não é? Então você vê que Jesus não faria uma oração dessa nunca. Senhor, obrigado por eu ser o seu filho aqui, e por eu ser diferente desses homens pecadores, e por eu conseguir orar uma madrugada inteira. Não, Jesus, ele não faria essa oração, você vê isso. Então, o discernimento do momento. E para você discernir um momento, geralmente você tem que mudar em relação à sua vida. Eu, por exemplo, eu pregava coisas que hoje eu não pregaria mais. Mas eu acreditava naquilo. E, na verdade, eu não só não prego mais, mas eu desprego. Mas é um discernimento do momento, o movimento do Espírito Santo. Que nós temos que perceber o movimento do Espírito Santo. Senão a gente continua dentro de uma caixa e de uma cerca que nos protege porque nós fazemos, nós cumprimos a lei. A lei não serve para nos mudar. A lei serve para aparecermos diante dos homens. A lei não serve para nos confrontar, nos mostrar o nosso pecado. A lei serve para sermos éticos diante dos homens, para sermos homens de Deus diante dos homens. Então, a outra coisa é o discernimento dos tempos. O Espírito Santo tem feito um movimento hoje que as igrejas não estão acompanhando, a maioria delas, algumas estão, em relação à mudança da sociedade. Quando a sociedade muda os seus costumes, o Espírito Santo, para alcançar a sociedade, ele muda também para alcançar a sociedade. Existe uma alteração na dispensação de Deus. Então, por exemplo, se você pensar, as mulheres de antigamente elas não trabalhavam, então elas se dedicavam a Deus com uma oração, a orações o dia inteiro, templo o dia inteiro, culto o dia inteiro, elas podiam fazer isso. Hoje elas trabalham, então hoje elas não podem fazer isso, então você não pode colocar para uma mulher hoje aquilo que ela não consegue fazer, aquilo que ela não consegue dar conta. São coisas que o Espírito Santo movimenta algumas igrejas para eles se adaptarem à atual cultura desse mundo hoje, ao atual movimento mundano. O Espírito Santo se move para alcançar as pessoas. Quando o Espírito Santo se move para alcançar as pessoas, se você estiver preso ao cumprimento da lei e olhando para aquilo que você faz, apenas por aquilo que você faz, o movimento do Espírito Santo vai te trazer escândalo e você não vai sair da sua caixa, porque você olha apenas para aquilo que você faz, não para aquilo que você verdadeiramente é. Então essa é o discernimento em relação aos tempos, ao movimento do Espírito Santo. Sejamos nós, então, vacinados em relação aos fariseus. É muito difícil. Nós temos a nossa religiosidade. Nós temos as nossas crenças. Isso nos faz ter um sentimento de que nós somos melhores. Isso nos faz ter um sentimento de que nós somos separados em relação a bom e mal. Isso nos faz não enxergar a operação do Espírito Santo. Isso faz você não enxergar o que o Espírito Santo quer fazer com você, a alteração que ele quer fazer com você. Não a quebra daquilo que você faz de jejum, de oração, não, isso é muito importante. Não a exclusão disso, mas que você não olhe para isso. Você olhe para aquilo que você é, na verdade. Não perca essa dispensação do Espírito. Não perca esse movimento do Espírito, porque esse movimento do Espírito faz parte dos dias atuais. E nós
temos que acompanhar como igreja. Amém? A paz do Senhor a todos.